Tradicionalmente, isso era feito através de uma cirurgia invasiva, onde a gente fazia um corte, uma cesariana, uma incisão horizontal, abria a bexiga e tirava com o dedo essa parte central. Mas é uma cirurgia que necessita de vários dias de internação, a gente fica vários dias de sonda, de 5 a 7 dias, e tem um risco de sangramento importante, onde um percentual elevado, mais de 10%, pode precisar de transfusão de sangue. E ela não pode ser feita em pacientes tomando anticoagulantes. E deixam muitas sequelas também. Principalmente cirurgia aberta, tu com certeza vai ficar usando fralda geriátrica por muito tempo. Continência urinária é o principal sintoma que esses procedimentos invasivos eles acarretam. Quando foi em 2013, no final de 2012, 2013, eu já não tinha mais condições de urinar, eu já estava com um problema bem agravado, né? E aí em maio de 2013 eu fiz a primeira cirurgia, foi a RTU. A segunda técnica que surgiu é a cirurgia de ressecção transuretral, ou RTU, que é conhecida popularmente como a raspagem da próstata. Essa cirurgia ela foi uma evolução, porque ela não precisa de um corte na barriga, faz pelo canal. Porém, ela tem algumas limitações e que ainda não tornaram ela o tratamento ideal. Y el médico me falou que yo me tenía que operar por la RTU, que ingresan por la próstata y con un sistema de calor eléctrico hacen como un raspado. O sea, agrandan el canal, pero tiene mucho sangrado y tiene una recidiva, o sea que es un procedimiento que el tumor no sacan todo el tumor, sacan solo un canal. E o tumor depois volta a crescer. A RTU eu não indico mais para ninguém, tá? Por quê? Não é porque não me fez bem, é porque o procedimento é muito invasivo. Eu fiquei 4 dias hospitalizado com sonda. No primeiro dia eu fiz a cirurgia numa segunda-feira de manhã. Na madrugada seguinte entupiu a sonda. Eu sofri pra caramba as dores de uma obstrução da sonda. Ela é horrível, porque aquilo está descendo líquido que vai lubrificando e vai limpando a próstata e enche a bexiga, e aquilo te dá uma dor que é horrível. Eu passei por uma madrugada tremendamente, não quero mais nem lembrar daquilo. Tem os médicos da minha cidade, que é Vitória da Conquista, Bahia, queria me fazer a RTU, né, a raspagem, mas por conta da sequela que ela fica, muito tempo a gente fica com a sonda, eu optei em não fazer. A primeira limitação é que você não consegue retirar todo o adenoma com a RTU. Na ponta do aparelho tem uma resistência elétrica. Quando o cirurgião pisa no pedal, ele vai tirando fatias da próstata, como se fosse um fatiador de queijo, e vai desgastando esse adenoma. À medida que você vai desgastando, você vai abrindo a passagem, e aí depois da cirurgia a passagem fica mais larga. Porém, não dá para saber onde termina o adenoma, onde começa a zona periférica. Então o que acontece é que, para evitar a perfuração, o cirurgião ele não pode tirar todo o adenoma, sempre fica um pouquinho para trás. E esse pedaço de adenoma ele cresce lentamente com o passar dos anos, e existe uma recidiva num percentual significativo dos casos. Os trabalhos falam em torno de 3% ao ano, ou seja, em 10 anos, 30% dos pacientes vão precisar de uma nova intervenção. E aí, em 2021, eu acabei descobrindo que eu estava indo para o mesmo local que eu estava em 2012, né? Com o adenoma crescendo, a obstrução voltando e o perigo rondando, né? O meu problema. Uma das maiores limitações da RTU é o diâmetro do aparelho. O endoscópio ele tem cerca de 9 milímetros de diâmetro. E para passar pela uretra, nem sempre é muito fácil. A uretra ela tem duas regiões que são mais estreitas, que é a ponta do pênis e a região do esfíncter. E na hora de passar nessa região, muitas vezes o aparelho não passa. E é necessário fazer uma dilatação forçada que causa um trauma circunferencial na uretra. Isso pode ocasionar muito desconforto, dor no pós-operatório e a formação de uma cicatriz chamada estenose de uretra, né? Essa cicatriz é como se fosse um calo, ele fica duro e a uretra perde a elasticidade.
Então, quando o paciente urinar após a cirurgia, a uretra vai distender, mas aquela cicatriz ela não distende. E aí vira um outro ponto de obstrução mais embaixo. Então, mesmo abrindo em cima com a RTU, o jato fica fraco 2 a 3 semanas depois da cirurgia. Por quê? Porque formou-se uma cicatriz no canal embaixo. Tá? Isso requer um tratamento muitas vezes invasivo, onde você tem que fazer uma cirurgia aberta, abrir o canal, tirar a mucosa da bochecha para colocar no lugar, ficar usando sonda 21 dias até isso cicatrizar. Né? O corte é na região do pênis ou do períneo, é uma região delicada, porque é onde a gente senta, então é um tratamento invasivo. Eu comecei a entender que eu ia ter que passar por um novo procedimento. E aquilo me deixava meio que confuso até, né? Eu tratava de pesquisar e tudo, se tinha alguma novidade e tal. Mas enfim, quando foi no início de 2021, eu todo ano faço os exames necessários, eu voltei na médica e ela me disse, acho melhor a gente fazer um novo procedimento. Eu falei, mas de novo? Mas só que dessa vez não mais da maneira que a gente fez da outra vez. Bom, se tem alguma coisa melhor, vamos tentar, né? E aí foi quando ela me indicou o Felipe. Aí achei o vídeo de vocês e achei do Dr. Felipe, de vocês fizeram. E me entusiasmei. Digo, esse procedimento parece interessante. Consultei a doutora Karim de Porto Alegre, que é a urologista, e ela disse que não, pode fazer, a tua próstata está bem aumentada e é necessário fazer. E eu me preparei psicologicamente, porque eu posso te dizer o seguinte, quem enfrentou uma RTU, a RTU foi em 2013, você tem que passar por um procedimento novo 9 anos depois, para tratar o mesmo problema, por mais que a pessoa tenha equilíbrio emocional, não é fácil você administrar isso, tá? Tem que ter muita segurança e muita cautela para você não entrar em parafuso. Seria importante fazer o tratamento sem passar pelo trauma de uma cirurgia aberta ou sem passar pelo trauma da RTU com esse aparelho grosso. E isso só foi possível com a evolução da tecnologia, o surgimento de um laser pulsátil que passa por uma fibra ótica de 0,5 milímetros. Eu não preciso de um aparelho de 9 milímetros para passar uma fibra tão fina. É possível fazer a cirurgia com aparelhos mais estreitos, mais finos, para entrar pela uretra sem machucar, sem atrito. A tecnologia do laser de Holmium, ela é um laser pulsátil que passa por uma fibra ótica de 0,5 milímetros, que permite a utilização de aparelhos mais finos para fazer a cirurgia. Esse aparelho ele entra pela uretra sem traumatizar e ele vai fazer a enucleação completa do adenoma. Não fica nem um pedacinho do adenoma para trás. Se eu tiro todo o adenoma, não volta a crescer nunca mais. A segunda vantagem é que a capacidade de coagulação do laser ela é superior ao que a gente conseguia antes com a RTU. Além de ir descolando, a gente vai coagulando simultaneamente todas as artérias que vão nutrindo o adenoma. E essa coagulação é feita uma única vez na base, no tronco da artéria. Isso permite a gente remover a sonda do paciente em menos de 24 horas. Quando a gente fazia a cirurgia aberta, a sonda ela fica em torno de 5 a 7 dias. Quando a gente fazia a RTU, a sonda fica em torno de 3 a 4 dias. E com essa nova tecnologia do Holep, a gente coagula os vasos de uma maneira tão efetiva que é possível remover a sonda já no primeiro dia de pós-operatório. A gente opera sempre de tarde ou início da noite e tira a sonda no final da manhã. Então, em menos de 24 horas, a imensa maioria, 98% dos pacientes já saem sem sonda. 1 a 2% dos pacientes são pacientes, às vezes, que tomam anticoagulantes, que não seriam candidatos a uma cirurgia aberta ou uma raspagem, mas com o laser a gente consegue operar mesmo sem suspender o anticoagulante. Por que nós optamos aqui por Caxias do Sul, né? Porque o Dr. Felipe ele faz um procedimento com uma técnica diferente. E meu pai ele é testemunha de Jeová, somos testemunhas de Jeová, né? E para nós o que foi muito importante foi saber que
muito pouco, assim, ou nunca, né? O Dr. Felipe disse que nunca fez uma transfusão de sangue. Então, isso foi um ponto muito importante para a nossa decisão, sabe? A gente sentiu segurança, sabe? Ele respeitou, né, que a questão da religiosa, ele disse que não respeitava, né? Se o paciente não aceita, ele não aceita, né? E pronto. Então foi isso mesmo que aconteceu. Agora tengo una sonda que va para lá y me están poniendo un suero que entra a la vejiga y sale. Entonces va lavando, va higienizando la ferida. Sí, ahora me siento normal. Sí. Él me falou que si él llega acá, me evalúa y que está todo bien, me saca la sonda y voy embora al hotel. No momento que foram tirar a sonda, eu percebi que eles trancaram a sonda, que é para te encher a bexiga. E quando eu urinei pela primeira vez, eu falei, isso não é possível que está acontecendo comigo, né? Porque realmente muda completamente o jato da urina, é outro, você não faz esforço. Isso para mim foi fantástico, tá? E às 6 da tarde eu estava no bloco, conversando com o anestesista, ele disse, daqui a pouquinho tu apaga, e de fato apaguei. Aí passou um tempinho a recuperação, que já estava na recuperação, fui pro quarto. No dia seguinte, pouco depois de meio-dia, aparece o Dr. Felipe, me dice, vamos tirar a sonda. Porque a todo isso estava com uma sonda e me estavam administrando, logicamente, líquido para ajudar a limpeza, inclusive, do circuito. Vamos tirar a sonda. Já? Sim. Vamos tirar a sonda e começa a beber água. Por quê? Se tu conseguir urinar 2 vezes, tu vai para casa. Gente, eu acho que devo ter tomado 1,5 litro, 2 litros, talvez em um par de horas. Pela primeira vez, depois de todos esses dias, eu consegui urinar com força, com pressão e o jato bem volumoso. Não eram 6 horas da tarde, já estava em casa. O pós-operatório foi assim, um processo que me deixou assim, extremamente surpreso, porque eu, apesar de saber de que o procedimento seria, abre aspas, simples, né? Eu achei que eu ia ter mais algum desconforto, alguma coisa assim, mas eu estou super bem. Ontem eu saí do hospital, tive alta ontem. Hoje é uma quinta-feira, eu fiz o procedimento na terça-feira, às 4 horas da tarde mais ou menos, né? Quando era 8 horas eu já estava no quarto, 8 ou 9 horas eu já estava no quarto. Muito rápido, aproximadamente 2 horas é o procedimento, depois você fica um pouquinho se restabelecendo, aí fui para o quarto, já encontrei minha esposa. E eu passei da maca, né, de operação para a cama, normalmente, assim, sem sentir nada, não tinha nenhuma paralisia, não tinha nenhum efeito do medicamento, nem nada. Eu entrei no hospital anteontem, e na segunda-feira, às 4 horas da tarde, fiz a cirurgia, passei a noite, né? E quando foi 11 horas, quando sai da cirurgia, você sai com a sonda. E essa sonda não incomodou em nada. Aí a gente ficou até outro dia, 11 horas da manhã, tirou a sonda e aí me liberou. Foi 19 horas, quando eu acordei, que eu olhei no relógio, eram 10h15 aproximado. O enfermeiro do lado, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Aí fui para o quarto, acordado, tranquilo, com sonda, com soro, etc. Normal. Quando foi retirada a sonda, 12h30, 2h30 já estava aqui no hotel. Nada de surpresa, não gosto de surpresa.